Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cícero. Hoje eu vou estar dando sequência às gravações dos nossos vídeos. Vamos pegar de comportamento interpessoal 4, a partir do tópico 1.9 até o 2.2. Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente ver. Deixa eu ver aqui. 1.9 até 2.2. 1.9, características da boa comunicação. Beleza, então vamos logo lá para a apostila. Bom, já deixei no ponto. Deixa eu pegar aqui o lápis. Bom, então vamos lá. Tópico 1.9, característica da boa comunicação. Algumas características são determinantes para que haja uma boa comunicação. Entre elas encontra-se esta: a capacidade de saber ouvir ao se receber uma mensagem por comunicação verbal, a linguagem adequada, seja falada, seja escrita, a objetividade, a fidelidade ao pensamento original. Então, essas são as que são citadas. Ele coloca aqui entre outras, mas entre outras não interessa. O que interessa é o que está sendo destacado aqui. Então, entre as características que são determinantes, nós temos, então, a capacidade de saber ouvir, a linguagem adequada, a objetividade e a fidelidade ao pensamento original. Então, essas são as características determinantes que estão citadas aqui nesse início de leitura. Prosseguindo, a capacidade de saber ouvir é imprescindível para se gerar uma boa comunicação. Capacidade de saber ouvir é imprescindível para se gerar uma boa comunicação. Isso decorre do fato de que, nessa condição, o receptor encontra-se focado em compreender a mensagem emitida, garantindo uma interpretação mais efetiva do que o emissor deseja transmitir. Para que isso seja posto em prática, é importante que o receptor saiba permanecer em silêncio. Então, para que isso seja posto em prática, isso que é capacidade de saber ouvir. Para que isso seja posto em prática, é importante que o receptor saiba permanecer em silêncio. Para que isso seja posto em prática, o receptor permanecer em silêncio, dispensando toda a sua atenção ao emissor. E no momento certo, saiba resumir aquilo que foi falado, para que não fique nenhuma dúvida do que, de fato, se pretendia transmitir na mensagem. Então, para que isso, então, em prática, é importante que o receptor saiba permanecer em silêncio. Mas, de fato, quais as características de uma comunicação clara? Então, vem aqui a pergunta. Para uma comunicação adequada, existem algumas características a serem observadas. Então, vamos marcar aqui. Objetividade, linguagem adequada, fidelidade ao pensamento original, e ainda tem aqui os documentos escritos. Com documentos escritos, os cuidados devem ser redobrados. Isso aqui faz parte, né, também da comunicação adequada. Atenção redobrada com os documentos escritos. Então, vamos lá, objetividade. Conhecimento do interlocutor. Tem que ter conhecimento do interlocutor, que é o público-alvo. Compreensão do interlocutor. Compreensão, saber ouvir.
Linguagem adequada. Clareza e simplicidade. A linguagem adequada. Preferência pela voz ativa. Correção, concisão. Fidelidade ao pensamento original. Tradução do pensamento nas palavras certas. Eliminação da filtragem. Garantia da precisão do pensamento e se este foi captado pelo receptor. Eliminação da filtragem. Garantia de precisão do pensamento e se este foi captado pelo receptor, pensamento. Aí vem os cuidados com os documentos escritos. Eu vou realçar tudo isso aqui porque tudo isso aqui é importante. Tá? Lembrando que isso aqui está dentro de cada característica, né? Então, objetividade é uma característica. A objetividade é uma característica, a linguagem adequada é outra, fidelidade ao pensamento original. E aqui, com documentos escritos, os cuidados devem ser relevantes. Eu só realçar aqui que a gente continua. Beleza. Seguindo, agora vamos com documentos escritos, os cuidados devem ser redobrados. Então, os cuidados que a gente deve ter com os documentos escritos. A comunicação, por meio de documentos escritos deve ser executada da forma mais criteriosa possível, evitando-se, dessa forma, problemas posteriores de interpretação do texto. Para tanto, deve-se privilegiar o uso de termos claros. Então, deve-se privilegiar o uso de termos claros e simples, de modo que os leitores do texto saibam o que deve ser feito e como fazê-lo. É recomendável também evitar palavras difíceis, e frases demasiadamente rebuscadas. Então, nós vamos ver os termos, precisam do que ser o quê? Vamos realçar aqui. Precisa ser o quê? Claros e simples, certo? É recomendável também evitar palavras difíceis e frases demasiadamente rebuscadas. Além disso, deve-se dar ao texto, na medida do possível, a forma da linguagem corrente. Forma da linguagem corrente, sem torná-la, contudo, coloquial, pois esta não seria a linguagem adequada para se utilizar em documentos. Então, a linguagem coloquial não seria adequada, esta não seria a linguagem adequada para se utilizar em documentos. Deve-se evitar a forma de linguagem corrente, sem contudo torná-la coloquial. Esta não seria a linguagem adequada para se utilizar em documentos. Deve-se ter cuidado de, após escrever o texto, submetê-lo a correções necessárias. Então, deve ser submetido às correções necessárias. Se for o caso, para evitar os erros gramaticais, correções necessárias. Se for o caso, para evitar os erros gramaticais. Porém, sem alterar o seu conteúdo básico. Para isso, é importante ter em mão uma boa gramática e um bom dicionário, para consultá-lo em caso de dúvidas. Eles auxiliam na ampliação do vocabulário, promovendo seu enriquecimento e sua atualização e sua modernização. Ser conciso é importante para uma boa escrita. Ser conciso é importante para uma boa escrita.
o que é alcançado, procurando dizer apenas o estritamente necessário. Dizer o estritamente necessário. Ir direto ao assunto, sem prólogos. Ir direto ao assunto, sem prólogos ou epílogos. Expressar-se com o menor número de frases ou palavras, omitindo expressões redundantes. Quanto mais longas as frases, mais cansativa a leitura. Além disso, quem escreve deve colocar-se no lugar do leitor, tendo-o sempre no pensamento, procurando avaliar quais seriam suas maiores dificuldades no entendimento do assunto. Quanto mais longas as frases, mais cansativas a leitura. Aqui a gente já viu. Por fim, preferencialmente, a redação do documento deve ser feita em um dia. A redação do documento deve ser feita em um dia. A revisão do texto feita em outro. Quando as condicionantes de trabalho serão diferentes. É desejável também que o texto seja submetido à leitura e análise de outras pessoas, antes de sua emissão, pois o que está claro para quem o redigiu pode não estar para as outras pessoas. Certo? Sim. O texto seja submetido à leitura e análise de outras pessoas. Então, aqui, nós finalizamos o tópico 1.9. Ele é bem curtinho, mas eu não vou emendar ele com 1.10, não. Deixa eu ver. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre o tópico 1.10. Então, aqui, eu interrompo. Aqui, o compartilhamento. A gente volta para a nossa tela. O próximo vídeo, então, vai ser, então, tópico 1.10, tá? Que é tópico 1.10. Deixa eu verificar aqui. A importância de saber ouvir, tá bom? Então, até mais. Até o próximo vídeo aí. A gente vai partir para o próximo tópico 1.10. Ainda em comunicação interpessoal 4. Forte abraço, pessoal.